Então vamos lá, as perguntas hoje estão muito, muito interessantes. Em primeiro lugar aqui, Ed Garcia pergunta, uma vez o senhor mencionou a publicação da Enciclopédia Britânica de Trabalhos Científicos, do mesmo... Não, não é uma publicação de trabalho científico, é o Anuário da Enciclopédia Britânica. E lá no meio tem assim, a lista dos prêmios científicos. É só procurar Anuário da Enciclopédia Britânica, você vai achar isso aí. Se não achar, me avisa de novo, na coisa que eu ponho um link para você, tá? Marcos Braulio de Souza pergunta, estou assistindo a aula 410, minuto 18 mais ou menos. Existe alguma relação entre isso que você está falando, sobre o conhecimento que todos temos e nem sabemos, e o inconsciente coletivo de Jung? Bom, o inconsciente coletivo é uma das milhares de tentativas de descrever por alto esse fenômeno. Se chega ou não a obter sucesso nisso, eu não sei, eu acho muito cedo para julgar. Mas muitas dessas coisas não vêm do inconsciente coletivo, vêm do Espírito Santo, então não tem uma explicação humana, né? Adelas Bittencourt pergunta, assisti a segunda aula do COF e tenho algumas dúvidas. Percebo, talvez imagine que as pessoas em geral têm grande dificuldade de perceber quando estão na presença de um gênio. Não, no Brasil isso é quase impossível, né? Qualquer idiota sempre, se aparece o maior gênio da paróquia, o pessoal, qualquer idiota tenta se mostrar superior a ele. É uma coisa incrível. Isso eu vi com esses dois olhos, quando foi o centenário do Gilberto Freire, que foi quase com certeza o maior sociólogo do século XX em todo o mundo. Né? A USP sempre ignorou não falar Gilberto Freire. Quando deu o centenário, falou, bom, agora nós temos que fazer uma sessãozinha pelo menos para disfarçar. E fizeram uma sessão e me convidaram, né? E eu cheguei lá, o pessoal estava dizendo assim, o Gilberto Freire foi um sociólogo quase tão bom quanto o Florestan Fernandes. O Florestan Fernandes foi resumido pelo Guerreiro Ramos. Alberto Guerreiro Ramos dizia o seguinte, o problema do Florestan é simples, ele é burro. Então, justamente porque é burro, tem que ser incensado pelos seus colegas, né? Então, esta coisa de interproteção mafiosa, badalação, confete, no Brasil isso está infinitamente acima de qualquer outra consideração. Você viu o que fizeram com o Mário Ferreira dos Santos? Enterraram o homem vivo, porra. Vivo não, só depois de morto, né? O Otto Maria Carpo, né? O pessoal da esquerda que puxava o saco do Carpo, precisava dele, né? O homem morreu, jogaram no lixo. Se não fosse eu desenterrado, ninguém mais ouviria falar de Otto Maria Carpo. É assim mesmo. Os brasileiros, aqui me parece, não gostam de pessoas realmente inteligentes. Elas odeiam, porque é a prova viva da mediocridade e da inépcia delas. É uma coisa... Você leia os livros e, sobretudo, os diários do Lima Barreto, né? Você vê um escritor de primeiríssima ordem, perdido ali no começo da República, né? E vendo tudo quanto é mediocridade subir. Quer dizer, ele tem uma mediocridade, áurea mediocridade na presidência da República, era o Floriano Peixoto, uma besta quadrada, né? Evidentemente rodeado de bestas quadradas, todas purpuradas, todas cheias de condecorações, de cargos, etc. É assim, quer dizer, o Brasil tem essa idolatria, né? do Estado, do cargo público. E isso foi assim pelo simples fato de que a civilização no Brasil ela se concentrou no litoral e sobretudo no Rio de Janeiro, tá certo? E nada tinha importância no Brasil se não fosse parar no Rio de Janeiro. Isso foi assim e na verdade é assim até hoje, né? Só que agora está um pouco mais diversificado. Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo, sobretudo, né? A maravilhosa cidade de São Paulo, que é a mais rica e se acha por isso a mais importante. Nos Estados Unidos você está cheio de escritores de importância regional que estão um pouco se lixando para Nova York, né? Ou para Washington, né? Pega o William Faulkner, né? O cara viveu sempre outro viveu no exterior, como Henry Miller, né? Você não tem um centro dessa coisa, quer dizer, a cultura está espalhada, disseminada pelo país inteiro, e você não tem um centro doador de prestígio, né? Você tem 1000 centros, né? Flannery O'Connor, sempre uma pessoa regional, então, nunca ligou para ir brilhar em Nova York nem nada. Aqui não precisa dessas coisas, no Brasil precisa. Você vê todo garoto, nos anos 30, né?
nós fizemos uma vez com os nossos alunos várias entrevistas com escritores, intelectuais e artistas que tinham aparecido na década, entre a década de 30 e 40. Todos eles eram a mesma coisa, eu tenho que ir para o Rio de Janeiro. Sempre a mesma coisa. Né? Então, isso não é que é a coisa do passado, isso continua assim, isso ainda é assim, do mesmo jeito. Você tem, vamos dizer, ora, no mundo inteiro você não tem um fenômeno como Rede Globo. Aqui nos Estados Unidos, quando uma rede de televisão alcança 3 ou 4% de audiência, é uma festa. Né? Pois tem milhares de canais, todo mundo pega 2%, 3%, 1%. Né? Parece que chegou, a Fox News chegou, durante a eleição, chegou a 7% ou 8%. Foi um negócio, assim, o maior dia da vida deles. Né? Agora, no Brasil tem um treco chamado Rede Globo que tem 70% da audiência. E as pessoas permitem isso e gostam disso e se referem. Elas mesmas criam a autoridade da Rede Globo e em seguida obedecem. Quer dizer, esse aí é um fenômeno do golem, né? Você constrói um monstro e em seguida ele manda em você, porra. A Rede Globo é um golem, né? Ela é o que assombra a sociedade brasileira. O velho Leonel Brizola tinha razão, olha. O futuro do Brasil passa pela destruição da Rede Globo. Ele dizia isso por um motivo, eu digo por outro, mas é a mesma coisa. Né? Você vê... tem pessoas que começaram sua carreira política aparecendo naquele filme aquele programa da Globo, como é que chamava? Big Brother. A gente sai dali e vai direto para a Câmara dos Deputados, para o Senado, para o Presidente da República, para o Papado. Né? Como é possível isso? Quer dizer, é um nada, um Zé Mané, um bobão, você está entendendo? Um cara que não tem nada para dizer para ninguém, né? Mas foi promovido pela Rede Globo, está feito. Quer dizer, a Rede Globo se tornou a detentora monopolística da importância e do prestígio. Só ela dá prestígio para as pessoas. Não apareceu na Rede Globo, não existe. Agora, quem faz isso? Os espectadores da Rede Globo. Quer dizer, é uma espécie de vício auto-inoculado, né? E, no entanto, você vê, por exemplo, todas as vezes que eu fui para o Recife, eu notei que ali você tem mais vida literária mais inteligente do que no resto do país, do que no Rio de Janeiro e São Paulo. Ali encontrei tipos realmente notáveis, né? Dos quais o pessoal no Rio e São Paulo não tem a menor notícia. Então, hoje mesmo eu comentei, não adianta você ficar procurando a raiz dos males brasileiros no tempo da colônia, da escravidão. Isso é tudo uma besteira. Porque o que mais caracteriza a sociedade brasileira é a sua maleabilidade, a sua volubilidade. Ela muda de mentalidade em 24 horas, porque deu na Rede Globo, algum senador votou uma lei lá. É assim. Por exemplo, no Brasil adotou esse negócio politicamente correto com muito mais intensidade do que os americanos que o inventaram, pô. Aqui isso tem uma certa autoridade em certos meios, mas não tem essa autoridade geral. Tá certo? E no Brasil a coisa é aceita num sentido literal, raso e plano. Você usou determinada palavra, você é mau. O que é isso? Nós estamos conversando com um macaco, com um papagaio? Né? Agora, veja, o ensino americano piorou muito, mas eu vi aqui, por exemplo, no ensino secundário, o Pedro e a Leila, eles aqui leram coisas que no Brasil jamais teriam lido, pô. A alta literatura aqui é obrigatória, não tem jeito, você não vai escapar de Shakespeare, Dickens, né? Agora, você dá um clássico da língua portuguesa para um professor universitário. Olha, faça esse teste. Você pega um livro Camilo Castelo Branco e dá para o seu professor universitário ler. Ele não consegue ler. Ele não tem vocabulário para ler aquilo. Eu pego Aquilino Ribeiro, pior ainda. Você não vai conseguir. Então, primeiro, nós fizemos aquela burrice que foi a Semana de Arte Moderna de 22, que foi a ruptura com Portugal. O que é a ruptura com Portugal? É a ruptura com a raiz da nossa língua, meu Deus do céu. Para quê? Para adotar a moda francesa. Depois foi trocada pela moda americana. Amanhã depois será trocada pela moda chinesa. Tá certo? Então, o passado brasileiro não tem importância nenhuma. O Brasil não tem passado, meu Deus do céu. Né? É uma sociedade inteiramente volúvel, cujos hábitos, cujos valores são
modificado assim em 24 horas. Uma vez eu conheci um nego surfista, ele dizia, o surf é minha vida. Eu digo, mas peraí, você tomou conhecimento do surf na semana passada, né? Como é que isso pode ser tão profundo assim em você? Agora provavelmente já esqueceu, o surf já está em outra, né? Então, esta maleabilidade da sociedade brasileira torna o país totalmente vulnerável a qualquer influência estrangeira, por mais vagabunda que seja. Este é o grande problema do Brasil. Não é a escravidão, não é o Brasil colônia, não é o capitalismo, não é nada. É o seguinte, nós não temos uma classe intelectual que tenha iniciativa suficiente para processar os dados, entender o que está acontecendo e ver o que é melhor para o Brasil. Simplesmente não temos. Nós só temos esses idiotas que vão estudar no exterior e voltam com aquelas fórmulas mágicas, aquele negócio impressionante, né? Então, quer dizer, o brasileiro que vai estudar no exterior, ele piora ainda. Piora, porque ele recebe uma injeção de certos conhecimentos especializados, ninguém vai estudar no exterior para adquirir cultura geral, e já volta ávido por cargos, honrarias, etc, etc. Então essa gente é uma peste, né? Por exemplo, tem um amigo que com 14 anos tinha noções de matemáticas muito superiores a praticamente todos os meus professores da Faculdade de Engenharia Mecânica. E ninguém gostava deles sem que jamais tivesse feito alguma coisa. Isso é verdade? É assim mesmo, pô. O cara demonstrou talento, as pessoas querem matá-lo. Você viu o que aconteceu com o meu irmão? Ó? O meu irmão conseguiu, eu acho ele um gênio matemático. Socialmente é um Zé Mané, mas ele descobriu uma fórmula para fazer um cálculo que era considerado impossível, até mesmo por computador, que é o cálculo de otimização de capital de giro. As variáveis são tanto que nem o computador aguenta. Ele inventou uma fórmula e a fórmula funciona. Levou para um grande matemático brasileiro, professor não sei de quantas faculdades, não vou dizer o nome do cara. O cara primeiro riu da cara dele, falou, não, isso é impossível. Daí ele, não, professor, o senhor lê. Tá. No dia seguinte voltou lá, o professor disse, eu aprovo isso, mas só se você me der participação. O que isso é um grande matemático? Não, isso é um picareta bem sucedido. É isso que o sujeito é, não é nada mais do que isso, pô. Quer dizer, vai se aproveitar de um aluno ou ex-aluno, tá certo? Que fez o que ele não conseguiria fazer. É sempre assim. Você vê, por as pessoas querem que eu vá debater com o Leandro Espiritual ou com o Mário Sérgio Mortadela. Vocês estão brincando, gente? Porra. Eu adoto o lembro do Don Quixote e eu sei quem sou, porra. Eu não sou nada, mas sou muito menor que esses caras, pô. Vejo algumas pessoas que têm uma inteligência acima do comum, por não serem bem recebidas pelos outros ao seu redor, se sentirem deslocados do meio que vive, acabam deixando de lado sua própria inteligência, entrando num auto-emburrecimento. Eu vi isso acontecer com esses dois olhos, com centenas de pessoas. Você tem que se mediocrizar para que as pessoas continuem gostando de você. Então, esse é o mal brasileiro. E quando eu bolei este curso, eu bolei, entre outras coisas, para que as pessoas que são intelectualmente dotadas façam amizades umas com as outras, em vez de fazer com vagabundo. Porque a amizade é aquilo que dizia Santo Tomás de Aquino, idem vele, idem nolevus. É amigo quem quer as mesmas coisas que você e rejeita as mesmas coisas que você. Os outros são apenas companheiros de viagem, entendeu? Então você se aproxime de pessoas que têm verdadeira afinidade com você e esqueça os outros. Isso existe no mundo inteiro. As pessoas se aproximam pelas suas afinidades. Aqui nos Estados Unidos você tem até esses clubes de aficionados. O nego, sei lá, gosta de tal coisa, ele vai lá e junta com outra pessoa que gosta da mesma coisa. Agora no Brasil não, você faz amizade na praia, com qualquer um, né? Resultado, na primeira virada o sujeito te dá uma facada nas costas. É claro, a amizade não tem base. A amizade não é baseada em valores, tá entendendo? É baseada apenas, vamos dizer, numa simpatia pessoal momentânea. Então, se vocês querem progredir na vida intelectual, vocês têm que abdicar. Desse tipo de amizade, vocês têm que abdicar. Aprenda a distinguir o que é um amigo e o que é apenas um conhecido. Bom, Iago Almeida. Olá, pastor, estou com uma angústia que me aparece sempre que eu tento explorar algum assunto do meu interesse. Eu não sei exatamente qual é o melhor método para que eu possa analisar a realidade de algum assunto específico. Já estou convencido que eu quero ser estudioso, porém sempre que eu devo me aprofundar em algum assunto, ler um livro referente
por exemplo, sempre vem uma voz que diz, será que é isso mesmo? Não se preocupe com isso. Eu sempre lembro o Hugo de São Vítor. O Hugo de São Vítor disse que ele, quando ele era criança, ele tinha a mania de anotar tudo que diziam para ele. Tudo, qualquer besteira que fosse. E quando ele ficou adulto, ele descobriu que tudo aquilo servia para alguma coisa. Eu tive a mesma experiência. Por exemplo, no jornalismo, eu tive que fazer, sei lá, entrevistar putas e delegados, fazer matéria sobre jogo do bicho, sobre o esporte do polo, milhões de coisas que não me interessavam absolutamente. Até hoje me serve para alguma coisa. Então, todo e qualquer estudo é bom. Guarde tudo. Não se preocupe com isso, não. Hélio Fachola pergunta. Estou no curso há um mês, eu gostaria de saber se devo passar o exercício da primeira aula por e-mail. Não, não deve não, porque eu não conseguiria ler tantos necrológios assim. E, em segundo lugar, o necrológio não é feito para minha orientação, mas para a sua. O que é importante não é que eu o leia, mas que você o leia daqui a 1 ano, 2 anos e refaça. Quer dizer, você faz uma atualização de como estavam meus planos, minhas metas e como estou eu agora. É uma maneira de você graduar a sua aproximação ou afastamento das metas da sua vida. Lorenzo Cury das Neves. Percebo que os professores universitários de Ciências Humanas e de Saúde operam com um determinado número de palavras, expressões, autores, ideias limitado e que mais confundem do que instruem. Este é o problema do Brasil, pô. A pessoa não tem amor ao conhecimento, tem horror ao conhecimento, horror à inteligência, mas adoram cargos, honrarias, diplomas, né? E subir na hierarquia social. Se eu te disser, mas isso vem da escravatura, de como isso poderia vir da escravatura? Hoje mesmo notei, no tempo da escravidão, os negros mulatos estudavam em casa sozinhos, não tinha curso universitário, e viravam grandes escritores. E foram eles que fizeram a glória intelectual do império, né? Agora, bom, quando acabou a escravidão não tem mais. Agora é só fala de funk e o movimento gaysista, essa bobajada toda, né? O que aconteceu? Será que a escravidão ficou pior depois que ela acabou? Não é possível. Quer dizer, vem esse tal de G7 de Souza dizer, não, todos os nossos problemas veio da escravidão. O quê? Você quer dizer que a escravidão tem mais influência no Brasil do que a nova ordem mundial? Hã? Do que o Jorge Soros? Do que a ONU? Quer dizer, onde você está com a cabeça? Quer dizer que coisas que não existem mais estão mais presentes do que as coisas que estão presentes de maneira avassaladora. Olha, os problemas do Brasil não vêm do passado, todos eles são improvisados e vêm muito rapidamente. Você veja, como é que o Brasil se industrializou? O Brasil adotou, no governo Getúlio, a fórmula fascista. É um governo centralizador, protecionista, tá certo? Que conservava os empresários no bolso do seu colete, mandava neles e dizia o que ele devia produzir, quanto ia custar, etc, etc, etc. Bom, começou a industrializar o país, mas foi assim. Resultado, os empresários ficaram para sempre dependentes do governo. Durante um tempinho, eles tiveram uns pruridos de independência, no tempo que era presidente da Fiesp, o Teobaldo de Nigris, né? Então ele afirmava o poder do empresariado, mas depois virou tudo puxa-saco de ministro de novo, né? Cavando empréstimo, verba pública, né? Contratos, etc, etc. Então, você tem empresas imensas no Brasil que vivem exclusivamente do governo. Até hoje é assim. Então, quer dizer, o que foi... Da onde veio esse mal? Veio do atraso? Não, veio do progresso, meu Deus do céu. Foram decisões tomadas pelo progresso. Por quê? Porque na época, os anos 30, era isso que estava na moda. Era isso que estavam fazendo na Rússia. O que estava fazendo na Rússia? Estavam exatamente a mesma coisa. Industrializando o país à força, né, mediante um governo centralizador e tirânico. O que estavam fazendo na Itália, o que estavam fazendo na Alemanha. Era essa fórmula. Todo mundo dizia, acabou o liberalismo. Agora o negócio é o que? A economia planejada. E o Getúlio Vargas adotou essa porcaria. Então, significa que a economia brasileira deu um salto, mas a grande economia nacional dos anos, a partir dos anos 30, já veio com essa tara de nascimento, né? Qual é a culpa? Copiar a moda internacional. Sempre foi assim. No Brasil é só isso. Você pega manda um neguinho estudar em Harvard, ele vem com um monte de ideia de jirico e acha que sabe a solução de tudo. Quer dizer, as pessoas
não pensam, não querem ter o sentido, vamos dizer, do específico, do local, né? E, sobretudo, não querem ter ideias próprias, elas querem ter a ideia da última moda, porque isso dá prestígio. Você ter uma ideia nova, verdadeira e eficaz, torna você esquisito. Então as pessoas rejeitam. Então, por exemplo, eu lembro que uma vez eu estava fazendo um serviço lá para a Fundação Odebrecht, e eles inventaram um negócio, falaram, nós queremos fazer uma campanha para que as pessoas exijam do governo uma educação melhor. Eu digo, olha, isso é uma bobagem, porque a educação no Brasil não serve para nem para instruir as pessoas e nem para fazer para subir na vida. Serve para impedi-las de subir na vida se você não tiver. A educação no Brasil não funciona pelo que ela dá, mas quando você a tem, mas pelo que ela toma quando você não tem. É só por isso. Então, pedir mais disso aí é loucura. O que você tem que fazer é uma campanha para você incentivar o autodidatismo, você criar instrumentos para ajudar os autodidatas, porque a cultura brasileira depende de autodidatas, sempre dependeu e continua dependendo, né? Então é essas pessoas que você tem que ajudar. Ó, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Não fizeram a primeira campanha, também não fizeram a segunda, né? E agora estão na cadeia. Por quê? Foram lá puxar o saco do governo, porra. Quer dizer, é esse o problema, não é a escravidão, não é o Brasil colônia. Você vai botar a culpa em Pedro Álvares Cabral, meu Deus do céu, ou dizer, né, porque o Gessé de Souza sai dizendo, não, eles vivem dizendo que é culpa do português, é do negro, é do índio, etc. Isso é tudo uma besteira, a culpa foi da escravidão. Falei, mas é outra estupidez, né?